Alguns anos atrás, a televisão vivia uma disputa intensa por audiência, o que levava as emissoras a um verdadeiro vale-tudo por números, criando programas e quadros que nos dias de hoje seriam considerados absurdos. Imagina ligar a televisão e numa tarde de domingo estar passando um quadro com pessoas em uma piscina disputando para pegar sabonetes, ou então um telejornal exibindo imagens pesadas de crimes. Isso realmente passava na televisão antigamente e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky e hoje nós vamos ver programas da TV que seriam banidos hoje em dia. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses programas da televisão que seriam banidos hoje em dia. O quadro A Banheira do Gugu fazia parte do programa Domingo Legal, que era apresentado por Gugu Liberato. Hoje em dia, esse quadro geraria muitas controvérsias, pois era considerado bastante sensual. A dinâmica envolvia uma celebridade famosa da época entrando em uma banheira com algum integrante do elenco, geralmente mulheres, ambos vestidos com roupas de banho. O objetivo era coletar o maior número de sabonetes possível. Uma pessoa tentava pegar os sabonetes, enquanto a outra tentava impedir, o que gerava situações engraçadas e, em alguns casos, constrangedoras. Hoje em dia, esse programa geraria muita polêmica, principalmente se fosse exibido no horário em que costumava ser transmitido, ou seja, no horário nobre das tardes de domingo. Luísa Ambiel foi uma das participantes mais famosas da Banheira do Gugu, chegando até a estampar a capa de uma revista posando nua. O quadro era exibido ao vivo, o que permitia que situações inesperadas acontecessem durante a disputa na banheira, aumentando ainda mais a audiência, pois os telespectadores ficavam atentos para ver se algo escapava de algum famoso. O programa Cacete e Planeta era exibido pela Rede Globo, estreando em 1992 e permanecendo no ar até 2010. Era um programa de comédia e os integrantes realmente exploravam todos os tipos de humor, sem se preocupar com as consequências, chegando ao ponto de até mesmo zombar da própria Globo. Um exemplo disso foi quando fizeram piada sobre as novelas da emissora, insinuando que elas não tinham muito conteúdo e enrolavam para manter a audiência. No entanto, o motivo pelo qual o Caceta e Planeta provavelmente seria cancelado hoje em dia não seria apenas por isso, mas sim pelas piadas que faziam com a comunidade LGBT. No programa, havia frequentes piadas relacionadas a gays. Um exemplo marcante foi quando fizeram uma sátira divulgando um produto chamado Boiolômetro GLS Plus, que, segundo eles, foi aferido em Pelotas e seria capaz de detectar se uma pessoa era gay simplesmente ao se aproximar dela. Na dúvida se seu amigo virou ou não? Seus problemas acabaram. Pegou o Boiolômetro GLS Plus Tabajara, o detetor de totalmente portátil. Outro momento polêmico ocorreu quando eles sugeriram o que fazer se alguém descobrisse que seu filho é gay. A recomendação deles era esconder todos os objetos pontiagudos e até mesmo alimentos. A primeira providência do pai, desesperado ao saber que o filho é homossexual, é esconder todos os objetos pontiagudos da casa. Pai, você viu a minha espada do Hércules por aí? Mais uma vez, um bando de gays e de gaúchos, houve um episódio em que chamaram alguns cidadãos de Pelotas ao programa e disponibilizaram apenas um banquinho para 4 pessoas. A solução apresentada foi virar o banquinho de cabeça para baixo, criando assim 4 assentos. São 4, produção, precisa arrumar um lugar para esse pessoal sentar aqui. Não tem fresqueira? Pode deixar que a gente se vira, tio. Não, mas vem cá. Só tem um banquinho, vocês são 4, como é que vocês vão sentar aí? Não tem problema, vamos pessoal, se acomode. Sabemos que hoje em dia a homossexualidade é algo sério e que piadas como essas podem ser consideradas crimes. Esse seria um dos motivos pelos quais o programa provavelmente seria cancelado e banido nos dias de hoje. O
programa Pânico na TV foi um dos mais populares dos anos 2000. Inclusive, eu assistia todos os domingos à noite, eu sou grande fã. No entanto, esse programa provavelmente seria cancelado ou banido hoje em dia. Uma pena. Mas ele levava a comédia além dos limites aceitáveis. O programa apresentava inúmeros quadros em que os membros da equipe participavam de festas, entrevistavam famosos e realizavam desafios. Um desses desafios, por um exemplo, envolveu o Gui Santana, que foi levado para uma ilha com 10 pessoas, sendo 9 delas mulheres trans e uma mulher cis. Ele deveria passar alguns dias com elas e tentar descobrir quem era a mulher cis, para que no final pudesse dar uns beijos e uns amassos, se é que você me entende. Além das piadas e momentos relacionados à homossexualidade, o programa também teve situações extremamente polêmicas, como o episódio em que eles levaram ovos de mosquitos da dengue para a Argentina. Eles colocaram esses ovos em diversos lugares, como fontes d'água e vasos de plantas. Vamos compartilhar com nossos irmãos toda essa felicidade carioca, essa felicidade brasileira que é a dengue, porque na Argentina até agora não teve nenhum caso de dengue. Vamos colocar uns ovinhos aqui. Poucas semanas depois, coincidentemente, a dengue causou uma verdadeira calamidade na Argentina, sendo amplamente noticiada em jornais e telejornais. Eles fizeram isso em tom de humor, aproveitando a rivalidade existente na época entre Brasil e Argentina, especialmente no futebol. Esses são apenas alguns dos muitos momentos polêmicos que o programa proporcionou. O programa H era apresentado por Luciano Huck na Band e fez muito sucesso entre os jovens. Ele foi ao ar de 1996 até 2002, inicialmente exibido às 16 horas, mas depois passou para as 21 horas. A mudança de horário foi motivada pelos conteúdos dos quadros do programa. Uma das participantes mais famosas do programa era a Tiazinha, uma personagem fantasiada de mulher gato, baseada na personagem da DC, que atuava como assistente de palco. Tiazinha usava roupas sensuais, chicotes e sua imagem estava fortemente associada ao sadomasoquismo. Ela participava de brincadeiras com os rapazes, que eram colocados em cadeiras de dentista e tinham que responder corretamente as perguntas ou cumprir uma prenda estipulada por ela, que podia variar de algumas chicotadas até a depilação de alguma parte do corpo do participante. A tiazinha do H! Timotem! Pelo amor dos seus filhinhos! Sim, papai! Tiazinha tornou-se um ícone entre os jovens, ficando extremamente famosa. De fato, sua presença no programa fez com que a audiência da Band saltasse de 2 para 15 pontos no Ibope. Um crescimento impressionante de 650%, motivado pela popularidade da Tiazinha. No entanto, o conteúdo do programa, especialmente por ser destinado a um público jovem e tendo esse tipo de conteúdo, é um dos fatores que levariam ao seu banimento ou cancelamento nos dias de hoje. Com certeza, o programa de humor que mais fez sucesso na história da televisão brasileira foi Os Trapalhões da Rede Globo. O elenco principal era formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O primeiro episódio foi ao ar em 1974 e o programa continuou até 1995. O conteúdo era composto basicamente de esquetes de humor, alguns dos quais continham piadas extremamente pesadas e politicamente incorretas, que hoje em dia resultariam no cancelamento do programa. Piadas envolvendo racismo e homossexualidade eram comuns. Mussum, o único negro do elenco, era frequentemente alvo de insultos racistas, sendo chamado de macaco, urubu, crioulo, negão e frango de macumba. Cadê o macaco, hein? Não sei lá onde é que você enfiou o macaco. Mas vocês são desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô. Mas macaco é a tua mãe! A xenofobia também estava presente em algumas piadas, como no episódio em que Didi ensinou Dedé a diferenciar os nordestinos com base no tamanho de suas cabeças. O nordestino se distingue pela cabeça. Se da cabeça pra testa fizer um ângulo de 90 graus,
é cearense. Se fizer mais de 90 graus, pernambucano. Se fizer menos de 90 graus, é paraibano. Em outra ocasião, Mussum estava trabalhando como engraxate e um dos seus clientes era um anão. Durante todo o tempo em que Mussum engraxava os sapatos, Didi e ele faziam inúmeras piadas de mau gosto com o anão. O senhor vai querer alguma coisa para ler? Deixa eu perguntar só um negocinho. Alguma coisa para ler? Não, tô conversando com ele. Ah, também não tem livro de bolso aqui, né? Isso aí, sentado no chão, ainda balança as pernas, hein? Só isso, de água? Por quê? Você quer morrer afogado, rapaz? Na época, essas piadas eram amplamente aceitas e faziam o público rir. No entanto, nos dias de hoje, essas mesmas piadas causariam muita discórdia. Isso se deve ao fato de que os Trapalhões refletiam uma sociedade daquela época. E vale lembrar que isso não diminui o mérito de Os Trapalhões como um dos melhores programas de humor da história da televisão brasileira. Em 1996, estreava na Rede Globo o game show Ponto a Ponto, inspirado em um programa de TV italiano. Ponto a Ponto foi a grande aposta da Globo para competir com a audiência do Domingo Legal do SBT. Os participantes do game show eram 4 casais de estudantes representando diferentes escolas, acompanhados de suas respectivas torcidas. O objetivo era acumular o maior número de pontos participando de diversos desafios. Um dos desafios mais famosos era o teste cardíaco, onde uma pessoa sensual dançava para ver se o batimento cardíaco dos participantes aumentava. Se o batimento aumentasse, o participante perdia. No entanto, o programa também tinha desafios perigosos, como o da bola de fogo. Nesse desafio, um participante vestido com uma roupa anti-chamas precisava rolar uma bola em chamas até o topo de um obstáculo. O formato radical e atraente do programa levou a uma tragédia, a de 2 jovens que tentaram imitar o desafio e perderam a vida. Devido a isso, a Rede Globo decidiu retirar o programa do ar. Inclusive, se fosse hoje em dia, é possível que o programa nem tivesse estreado. Em 1997, no Domingão do Faustão, foi ao ar um quadro que chocou até mesmo Roberto Marinho, o dono da Rede Globo. Esse quadro era o Sushi Erótico e foi lançado para tentar competir com os polêmicos quadros exibidos no SBT, que estavam sugando a audiência. O Sushi Erótico consistia em 3 mulheres nuas, mas sem exibir nada explícito na TV. No corpo delas estavam várias peças de sushi que serviam como roupas. O Faustão, juntamente com o Sushi Man, apresentavam as peças de sushi e degustavam enquanto as modelos permaneciam deitadas, sendo exibidas para o Brasil inteiro. Na verdade, o Sushi Erótico não era um quadro específico, mas uma breve participação e uma tentativa frustrada de aumentar a audiência. Embora a audiência tenha subido, foi de forma negativa, pois muitos criticaram a Globo por exibir algo assim em horário nobre. O dono da emissora ficou tão chocado que ordenou o fim do Vale Tudo por audiência. No programa seguinte, o Faustão anunciou que não concordaria em apresentar baixarias como essa para obter audiência. Agora imagina isso sendo exibido nos dias de hoje, isso causaria uma polêmica extrema. Como mencionado anteriormente, as emissoras estavam fazendo quase um vale tudo por audiência. E na Record não era diferente. Gugu Liberato apresentou inúmeros programas e quadros para atrair a audiência. Um deles foi o quadro Escolinha do Gugu, que consistia em vários participantes em uma sala de aula. Gugu era o professor e chamava os alunos, que incluíam mulheres bonitas, humoristas, índias e uma variedade de outros personagens. O quadro tinha um enfoque mais humorístico. Em um dos episódios, por um exemplo, Gugu chamou a índia Potira, que fez uma piada mais pesada, puxando pra um outro lado, se é que você me entende. Homem branco é tão bonzinho. Homem branco ensinou pra índia que o jeito certo de comemorar o dia da árvore é dando beijo no bumbum. Homem branco falou pra índia que beijo no bumbum é costume antigo de uma tribo lá do Xingu, uma tribo dos
Que sacanaço. Tudo era sempre voltado para atrair a audiência, o que incluía roupas diferentes e piadas politicamente incorretas. Apesar disso, o programa foi um sucesso de audiência, já que sim, apesar de tudo, as piadas eram boas e o programa era bem feito. No entanto, eu acredito que hoje em dia, a galera do politicamente correto cancelaria o programa em tempo recorde. O Aqui Agora, que era exibido pelo SBT, era bem diferente dos demais programas mencionados. Trata-se de um telejornal com foco em notícias mais pesadas e escandalosas. Seu principal enfoque era em reportagens policiais, especialmente sobre assassinatos e crimes chocantes. Com um formato ágil, dinâmico e muitas vezes sensacionalista, não era raro que os próprios repórteres se tornassem reféns de criminosos, testemunhas de crimes horrendos ou quase fossem atingidos por balas perdidas. Graças às reportagens envolventes e ao empenho extremo dos repórteres, que chegaram até mesmo a arriscar a própria vida, o programa chegou a liderar a audiência da televisão brasileira. Para se ter uma ideia, o Aqui Agora chegou a exibir imagens de uma pessoa tirando a vida, o que resultou em um processo contra a emissora. Apesar disso, o programa não se limitava apenas a quadros pesados, o que contribuiu para sua duração de 6 anos no ar. O programa também tinha quadros como o Repórter do Consumidor, que ajudou a lançar a carreira do querido Celso Russomano. Muitas polêmicas giraram em torno do programa por conta das imagens explícitas. Hoje em dia, é muito provável que ele não sobrevivesse no ar, já que as pessoas se tornaram mais sensíveis a esse tipo de conteúdo. O Jogo do Amor foi um dos quadros exibidos no programa Domingo Legal, que inclusive eu já assisti muito esse quadro. O apresentador do Domingo Legal convidava casais para o Jogo do Amor, e nesse jogo tinham inúmeras provas nas quais cada um dos casais acumulava pontos. Dentro dessas provas, houve uma que causou muita discórdia: a prova do batimento cardíaco. A prova consistia em chamar um homem ou uma mulher sensual para fazer um show ali bem sensual para cada um dos participantes, com um medidor de batimentos cardíacos. Vencia quem não tivesse os batimentos afetados. Isso causou muita discórdia. Afinal, se o seu coração acelera, significa que você está, possivelmente, sentindo alguma atração pela pessoa dançando sensualmente. Isso poderia até mesmo causar problemas no relacionamento do casal. Famosos como Daiane dos Santos participaram, e os batimentos dela subiram de 80 para 110 com a dança do homem sensual. O coração dela, 111, 118, que isso? Giovanni também participou. Colocaram uma mulher para dançar e os batimentos dele também subiram, enquanto sua esposa ficava apenas ali do lado observando. Com certeza é uma situação bem embaraçosa que eu não sei se seria bem vista nos dias de hoje. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.